Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Romanos 12, versos 1 e 2, onde a palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Refletiremos nesse dia a respeito do tema culto racional e seus efeitos. Ao nos deparar com estes versículos da carta de Paulo aos Romanos, somos desafiados sobre o termo sacrifício vivo. Ao mesmo tempo em que consiste em sermos conduzidos a refletir sobre a postura que se exige do corpo e mente. Nesse sentido, ao olhar para o livro de Gênesis, para o capítulo 22, podemos extrair de forma resumida importantes lições a respeito desses preciosos ensinos, pois o texto de Gênesis nos mostra claramente que o jovem Isaac seria literalmente oferecido a Deus como sacrifício. Seu pai estava disposto a fazê-lo, e aquele filho era tudo que Abraão queria. A mente de Abraão, sem dúvida alguma, estava enfrentando um momento desafiador entre a fé e a razão. Isaac vai abrir a boca apenas para perguntar para seu pai a respeito do sacrifício. E ao saber que ele seria este sacrifício, a Bíblia Sagrada não apresenta nenhum registro de que Isaac tenha feito qualquer reclamação. Pelo contrário, seu corpo e mente estavam preparados para passar pelo sacrifício. Evidentemente, é de se imaginar que o emocional de Abraão e de Isaac foram efetivamente abalados naquele momento, e que aqui podemos aprender algumas lições. Primeiramente, que a vontade de Deus deve ser prioridade. E em segundo lugar, quando eu e você estivermos dispostos a oferecer o nosso sacrifício, que nada mais é do que um corpo consagrado em santidade a Deus, o céu se manifesta. Então vejamos o que esse registro de Gênesis nos mostra. No capítulo 22, versos 7 a 13, a palavra de Deus diz assim: Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, responde Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali Abraão edificou um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou o altar, e em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, e preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Perceba você, querido, que o jovem Isaac é um exemplo de sacrifício vivo, pois um cordeiro morreu em seu lugar. E ao olharmos para o Evangelho de João, percebemos que o pecado não pode ser algo com o qual devamos nos acostumar. Pelo contrário, essa expressão nos mostra o que deve fazer parte do nosso intelecto. Então vejamos o que o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, nos diz. A palavra de Deus diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao contrário de Isaac, o sacrifício de Jesus foi efetivamente concluído em vida, pois prezou por viver em santidade e também por ocasião de sua morte na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos poupados da condenação eterna. Hoje você é desafiado a envolver-se como também compreender esse sacrifício, denominado culto racional. E para tanto, observe que o apóstolo Paulo alertou
na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perceba que diariamente você será desafiado a escolher sacrificar seus desejos em prol de uma vida de consagração e santidade. Por isso, Paulo, em sua carta, desafia seus ouvintes a não se conformar com este século. E só assim entenderemos o que o Evangelho de João nos diz no capítulo 3, verso 16. E com isso quero encerrar essa mensagem ao afirmar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu e você possamos compreender toda a dimensão, todos os efeitos do culto racional, todos os seus efeitos na íntegra em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.